Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. É com enorme prazer que estamos aqui em mais um episódio, dessa vez com o Thiago, nosso camarada Teixeira Mendes, do Chão de Aula, canal muito bacana que eu recomendo a todos, que fala sobre educação, sobre cultura, filosofia, que vai estar aí na descrição para que todos possam ver, e se inscrever e prestigiar. Também estou aqui com o Luiz Gabriel, que é um grande colaborador, que fala principalmente de cultura, carnaval, futebol, que nos deu aqui a ideia de fazer esse quadro. E estamos aqui mais uma vez, então, para falar de carnaval e para responder essa grande dúvida, essa grande pergunta que muitos devem fazer. Afinal de contas, as escolas de samba, elas só servem para o carnaval? O que acontece depois disso, né? E daí, o Luiz vai trazer essa perspectiva, porque ele é de escola de samba, então ele tem toda uma vivência acerca disso. Eu estou aqui mais como apresentador, mais como entusiasta, mais como um cara que tem mais perguntas do que respostas. E o Thiago também tem muito mais vivência, mora na cidade do Rio de Janeiro, também é torcedor de escola de samba, pode trazer toda uma perspectiva de grande vivência, né, acerca do tema. Mas, então, eu vou passar aqui a palavra para o Thiago se apresentar, depois o Luiz, e a gente inicia, então, a conversa. Bom, amigos do Brasil Grande, um grande abraço, uma satisfação voltar ao canal, revê-los, a oportunidade de bater um papo. Bom, eu falo como fulião, né? O carnaval é essa avenida em que a gente passa e curte uma grande festa e celebra, né, um aspecto que eu considero importante da nossa cultura. Então, deixo aqui, mais uma vez, registrado meu contentamento e a minha felicidade de estar aqui no canal para falar sobre carnaval, sobre a cultura brasileira, sobre os aspectos que conformam a identidade nacional do nosso grande e querido país. Muito boa tarde, boa noite. Sei que horas a gente vai assistir. Show de bola. Nós que agradecemos a sua presença, Thiago. É sempre um enorme prazer poder entender mais sobre o assunto, sobre a tua experiência, a tua expertise acerca do tema. E vai lá, Luiz, se apresenta aí. Boa tarde a todos aí do Brasil Grande. É um prazer sempre estar nesse canal aí, junto com os camaradas aí que estão presentes. Gente de super nota 10, né, como falam as escolas de samba. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos tocar o barco aí, vamos falar muita coisa aí para o público entender mais como funciona todo o organograma de uma escola de samba, né? Eu frequento, participo, conheço o meio, mas também sou um fulião. Todos nós somos um fulião, né, Thiago? Essa que é a verdade. Todos são amantes dessa festa que é o carnaval, que é a cultura do Brasil em si, né? Como eu falo sempre, o carnaval é um grande divulgador do nacionalismo, da cultura brasileira. Então, vamos para dentro, vamos fazer mais uma live aí, e espero que todos aí acompanhem o Brasil Grande em todas as suas redes sociais, né? Sigam a página, sigam o canal, que é muito importante, manda um superchat aí, apoiem o projeto do Brasil Grande, quem quiser entrar, entra aí na descrição aí, e também sigam o canal do Thiago, que é um conteúdo nota 10, nota 1000 aí, para a gente fazer essa tropa nacionalista crescer cada dia mais no nosso país aí, é isso. Exatamente, o canal Chão de Aula aí tá na descrição, tá com 520 inscritos, vamos tentar aí, pessoal, alavancar o canal aí do Thiago para 600, 700, logo chega aí a 1000, tenho certeza. O Thiago traz excelentes reflexões por lá. E como o Luiz falou, né, que levantou a nossa bola aí, mas a gente não sabe, pelo menos eu não sou tão merecedor assim dos votos, mas agradeço. Uma coisa assim que eu posso falar é que eu sou um entusiasta, né? Eu sou um cara que gosta da boa música, da boa vida, e o brasileiro tem essa característica, né? Tem, por essência, né? De gostar da boa vida, de eventos culturais, de história, da boa comida. O nosso povo é esse povo, né? É um povo que quer, sim, experimentar o desenvolvimento, mas a gente, por exemplo, difere, por exemplo, dos saxões, né, que tem uma cultura mais de banqueiro, uma cultura mais
financeira. A nossa raiz cultural, ela é ibérica, né? Então, assim, ela tem esse tempero a mais, né? Que eu acho que é de extrema importância. Então, vou fazer aqui uma pergunta, e daí os camaradas me respondam aí de acordo com o conhecimento de vocês. Primeiramente, falem aí qual que é a escola de samba que vocês torcem, né? Eu já sei, mas enfim, tem gente aí que está assistindo que não sabe. E depois que falarem isso, se vocês frequentam o dia a dia dessa escola de samba, que vocês são torcedores, falem aí qual que é o dia a dia dela, né? Qual que é a peculiaridade de uma escola de samba X e da de outro. Porque por mais que eu acredite que o modo dos operantes deve ser mais ou menos parecido, sempre vai ter alguma coisa que difere da outra, né? Por isso que uma escola de samba é uma e outra é outra, né? Qual que no fim das contas é vamos dizer assim, o selecionamento, a seleção para poder então um enredo do próximo ano, né? Deve ter algum critério, né? Certamente há um critério. Então vai lá, Luiz, por favor. Eu sou torcedor da Beija-Flor de Nilópolis, né? Escola da Baixada aqui do Rio, né? Moro perto de Nilópolis, então eu sou torcedor da Beija-Flor, frequento a escola, assim, gostaria de frequentar mais, mas por questões de trabalho, de estudos, eu não consigo estar sempre lá, mas sei como funciona o dia a dia, que já são 8 anos já frequentando, já participando, e não só a Beija-Flor, como outras escolas. Eu gosto de estar em outras escolas. O carnaval tem muito disso, né? Do folião gostar, além de ir na sua escola e prestigiar outras escolas. Hoje eu ia até para uma feijoada aqui na Mocidade, que é em Padre Miguel, mas infelizmente não deu, né? Por motivos aí de trabalho e tal. E tinha live também, então a gente vai fazendo isso aí. Então, assim, é tradicional, né? A escola de samba, ela tem como você falou, apesar do modus operandi ser parecido, cada escola tem sua característica, né? Por exemplo, uma escola é mais técnica. O que seria ser técnica? Aquele desfile que tem poucos erros, né? Que não acontecem erros, que a escola é impecável em todos os quesitos, que aí a gente pode falar bateria, né? Bateria, mestre sala e porta-bandeira, harmonia, evolução, alegorias, né? E tem escolas que são mais bonitas plasticamente e tem aquelas escolas também mais emotivas também, né? Tem escolas que sabem juntar um pouco de cada coisa aí. Então, cada escola tem sua característica e isso a gente reflete muito, o Thiago também pode falar melhor também, que é a questão da bateria, né? A bateria, eu falo sempre que é o coração da escola, né? O pulsar da escola, né? Então, cada bateria ela tem sua característica, né? Que difere das outras, né? Por exemplo, a bateria que é mais acelerada, a bateria que é mais cadenciada. Eu, particularmente, prefiro uma bateria mais cadenciada, mas não tenho nada contra uma bateria mais acelerada, né? Como se fala. Mas, assim, cada escola tem sua diferença. E, assim, como você pergunta em relação a escolha de enredo, aí são vários fatores, tá? A pensar no carnavalesco, que é aquele cara que geralmente planeja um enredo, ou às vezes acontece de enredos patrocinados, né? A gente tem, na história do carnaval, várias escolas têm enredos patrocinados. A própria Beija-Flor foi patrocinada por Maceió para falar da cidade de Rasmunguila, que era uma figura relevante no carnaval daquela cidade. Né? O próprio Reis, ele era uma figura tão proeminente lá no meio dele em Alagoas que o Getúlio Vargas ia lá em Maceió pedir apoio para ele fazer propaganda dos políticos lá da cidade que eram da legenda do Getúlio, né? Que eram apoiados pelo Getúlio. Então, é diferente. Às vezes a escola faz um enredo patrocinado ou que o carnavalesco decide, apresenta para a direção da escola e aí a escola avalia, né, vê se talvez vai ter alguém injetando dinheiro. Se não tiver, a ideia é essa aí, a ideia vai para frente, né? Mas é mais ou menos assim que funciona a
a situação, a definição dos enredos da escola de samba. É mais ou menos assim, entendeu? Vai lá, Thiagão. Bom, eu era torcedor da Estácio, né? Porque quando eu era criança, em 1993, a Estácio era atual campeã em 92, e os primeiros sambas que eu aprendi a cantar foram sambas da Estácio, né? O samba de 93 é lindo, né? A Dança da Lua, uma letra extraordinária, né? É musicalmente um samba até muito rebuscado, né? Para uma música de cortejo, né? Mas só que o que aconteceu? Em 95 teve o centenário do Flamengo, eu sou tricolor, e a Estácio homenageou o Flamengo em 95, e eu fui, assim, por uma imposição das circunstâncias, tragado na direção da Portela, né? Tenho grandes amigos na Portela, acabei virando portelense, né? Mas você fala sobre enredo, Miguel, eu gosto muito da ideia de enredo como uma forma de pensar, né? O enredo, ele é uma forma de contar uma história, né? Uma forma de plasmar também uma ideia no movimento de um desfile, através das fantasias, das alegorias, da música e de uma confluência de elementos estéticos e artísticos, né? Então, você vai do teatro à escultura num mesmo gesto, da dança à pintura, né? num mesmo momento, né? Então, essa grande congregação de elementos artísticos e estéticos é o que dá essa grande apoteose do espírito, né? Que está no carnaval, como manifestação da cultura brasileira, manifestação da cultura popular. E um outro aspecto do enredo que o Luiz já mencionou é que ele responde a uma época, né? Você pega, né, lá na época do Pedro Ernesto, histórico prefeito da nossa cidade na década de 30, que dá nome hoje ao palácio, né, do sede da Câmara de Vereadores. O Pedro Ernesto, ele organiza e institucionaliza o desfile das escolas de samba no Rio, né? Foi o maior prefeito da nossa história. E você vê que na década de 30, os enredos, eles, com essa chancela e oficialidade do Estado, os enredos falam sobre a ideia de nacionalidade. Você tem na Terceira República, não sei como é que estão chamando, que vai de 45 até 64, o enredo respondendo ao espírito nacional desenvolvimentista num contexto democrático, por exemplo. Então, você tem em 54 a 55 uma homenagem belíssima da Mangueira Getúlio Vargas. Esse samba é lindo, né? E na nossa época, da Nova República, especificamente nessa fase do século XXI, a presença do mercado e a transformação do carnaval pela indústria cultural, ela é evidente, né? Então você tem enredos patrocinados. Eu lembro uma vez do Ivo da Mangueira falando, numa determinada época, que foi o centenário do Nelson Cavaquinho, mas ele não poderia homenagear o Nelson Cavaquinho porque ele precisava de 10 milhões para botar um samba na rua. E ele não ia conseguir esse dinheiro homenageando um dos maiores sambistas e músicos da história do nosso país, né? O grande Nelson Cavaquinho. E aí veio o problema. Então, o que ele fez? Ele arrumou um outro, isso ele conta, né, numa entrevista, ele arruma um outro enredo mais rentável economicamente e patrocina o Carnaval da Unidos de Jacarezinho, ela sim, para fazer a homenagem para o grande Nelson Cavaquinho no centenário do seu nascimento, né? Tem essa característica que o Luiz bem menciona, né? Na nossa época ele atende, às vezes, a certas prerrogativas de mercado, mas o enredo é uma forma, né, de pensar, né? É uma forma de pensar muito brasileira. E não só é uma forma de pensar, de contar uma história, mas é também um modo de plasmar a ideia no mundo, enquanto movimento, né? Então, essa pergunta é muito feliz, Miguel, porque existe sim na ideia do enredo, do chamo de enredamento, um aspecto de essencialidade do carnaval, né? Como se conforma uma ideia, como se pensa uma ideia, e o nosso jeito específico de pensar, né?
Perfeito. Imagino que o nome da escola Estácio tem a ver com Estácio de Sá, certo? Sim. É isso? Ah, claro, então, perfeito. Então você percebe isso que a gente tem que retomar aqui no canal, quão rica é a história do Brasil e como o carnaval, ele, enquanto expressão festiva, né, cultural, tenta resgatar as origens da história do Brasil, ou seja, uma festa nacionalista. O que se reclama do carnaval é de que existe uma liberdade muito grande, né? As pessoas estão peladas na rua, elas estão muito soltas e tal. Essa é a visão que muita gente tem acerca do carnaval, que é uma festa aí anticonservadora e tal, né? Essa é a visão de muitos para com o carnaval. E cabe a gente desmistificar isso. Eu acho que cabe a gente a desmistificar isso. Eu converso bastante com o Luiz acerca disso, e ele tenta e consegue colocar os pontos muito bem na mesa, né? Porque, no fim das contas, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil e ficaram encantados com a nossa cultura, que os índios indígenas estavam despidos, né? Estavam nus. E aí tem a carta do Pedro Vaz de Caminha, né? Falando sobre como que eram os indígenas. Mas os portugueses chegaram aqui e introduziram a religião, foram importantes para a história do Brasil. Não preciso repetir isso aqui, acho que todos sabem da importância do legado português, mas diferentemente de outras colonizações, os portugueses se miscigenaram, se juntaram com os indígenas. Então eles eram diferentes, mas não diferentes ao ponto de terem uma superioridade racial, aquela identidade de não mistura e tal. Eles assimilaram muito bem essa cultura, né? Então, tem muita gente que não gosta, mas eu acho, e o Felipe colocou muito bem acerca daquele episódio que fizemos aqui sobre o carnaval, que até mesmo a expressão de falar sobre temas que fazem parte da natureza humana, biológica, que relações humanas, né? Sexo, né? Eu acho que as pessoas acabam esquecendo que para outra pessoa nascer, precisa rolar o ato. Mas, enfim, ele colocou muito bem que até para falar sobre assuntos mais picantes e tal, o Brasil é conservador e tal. Só que a sua maneira, a sua expressão, né? E é um pouco diferente sobre a colonização britânica, holandesa, que, inclusive, vamos lembrar, o Estácio, da família do Mendes Sá, expulsou, né, através de uma esquadra, os franceses, né, do Rio de Janeiro. Me corrijam aí se eu estiver equivocado. Então, você tem essa diferenciação, e eu acho que não tem como você desvencilhar, a gente nunca vai conseguir se desvencilhar, por mais que tentem, essa raiz cultural da colonização portuguesa, dos indígenas, né? Porque isso faz parte da formação histórica do Brasil. O Brasil, enquanto país, né, antes mesmo ainda de ser Brasil, lá quando teve a Batalha de Guararapes, foi uma junção do preto, do indígena, do branco, todos em prol do Brasil, né? E isso sempre teve caracterizado no Brasil, né? O nordestino que se casa com uma sulista, o sudestino que casa com uma nortista, e assim vai a coisa. A gente não adianta a gente importar de forma alguma agendas lá de fora, identitárias, porque isso não faz sentido sob a perspectiva civilizatória do Brasil,
entendeu? Quando a gente está falando aí da beleza da mulher, a gente de forma alguma está querendo promover turismo sexual lá para fora, como algumas pessoas dizem. Isso aqui é uma coisa nossa. Se eles não entendem, o problema é deles, entendeu? Isso é uma coisa que está lá desde o início do Brasil, entendeu? Então não adianta pegar e falar que o Brasil seria melhor que se fosse diferente. Eu acho que o Brasil ele seria melhor se a gente não tivesse interferência estrangeira. Porque o nosso ideal, enquanto essa coisa da pouca roupa, da tropicalidade, da nossa formação civilizatória, isso é nosso. Assim como por exemplo, vamos lá, povos em outros lugares do mundo que utilizam, por exemplo, droga para rituais religiosos. Não é a mesma coisa do que o nova-iorquino fumar um baseado, gente. Entendeu? Não é a mesma coisa. Então, assim, o indígena lá que usa ayahuasca, que usa rapé, aquilo é uma coisa dele, aquilo lá faz sentido para ele. Não é a mesma coisa do que um paulista, um carioca, eu aqui do sul do Brasil, de Santa Catarina, fumar um baseado falando, olha só como estou aqui me conectando com os povos originários. Não é a mesma coisa. Existe, então, um elemento cultural e existe um elemento que daí é só liberalização mesmo. Entendeu? Que é só liberdade restrita, que é só liberalismo. Então, eu acho importante fazer essa diferenciação, né, sobre a questão carnavalesca. E eu quero ouvir aí do Luiz e do Thiago se eles concordam comigo ou se eu estou muito equivocado aqui na minha análise. Thiago, pode falar. Bom, a gente estava falando aqui sobre o enredo, né? E você cita a carta do Caminha. O Brasil parece já começar como um enredo, né? E você fala dessa coisa do encontro civilizatório que acontece. E, estranhamente, a carta do Caminha ela tem dois momentos. O primeiro é o seguinte: como noticiar a um rei, a um soberano, né? Incorpora toda a autoridade política que você achou uma terra onde as pessoas estão despidas. Ele vai achar que você é louco, né? Então, a coisa já começa com um delírio. Um delírio. Isso já parece enredo, isso já parece ficcional. E o conteúdo da carta, você tem a primeira análise comparada do Brasil. E ali o nascimento da vulvologia. Porque o Caminha ele começa a falar da vulva das Índias e ele tece comparações com a das europeias. Isso é sério, né? O Brasil ele tem esse caráter epistolar, né? Agora, eu acho que o grande problema é a falsa causa, né? Eu estou fazendo essa brincadeira porque as pessoas pegam o carnaval e reduzem o carnaval, por exemplo, a um comentário moralista, né? Claro, né? O carnaval é uma época realmente de excesso, mas assim eu acho que reduzir o carnaval a isso, eu acho que um grande equívoco, né? É atribuir uma falsa causa a um falso problema, né? E sobre essa questão, acho que diversas culturas, o carnaval não é uma invenção brasileira, né? Ele é ressignificado aqui, nós podemos colocar assim. E se você olha para a história da humanidade, você pega o carnaval romano, você pega as festas gregas que se assemelham ao carnaval, existem, né, festas onde você está inclinado ao excesso, à dança, ao consumo, sei lá, de álcool, em diversos momentos da experiência civilizatória do ser humano, né? Claro, ninguém, fora o carnaval, né, que é esse momento de uma passagem da ordem à desordem, digamos assim, onde você tem a celebração, por exemplo, da transferência da autoridade política para a figura do rei Momo. Aqui não tem o bobo, né? Tem o rei Momo. Você inverte a lógica social, você vai vestido de fantasia. Na verdade, tem gente que usa até muita roupa no carnaval, né? Você tem 8 fantasias
para desfilar, ou para sair num bloco, e etc. Por um outro lado, é a época que a gente anda até mais vestido, que a gente cobre até o rosto com as máscaras, né? Então, eu acho uma coisa de mau gosto reduzir o carnaval a isso. Eu acho que essas pessoas podiam aproveitar para descansar. Para descansar, vai para um retiro, sabe? Vai para um hotel fazenda, é bom também, né, você descansar, né? Mas até essa rabugice, essa má vontade, ela vira samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Vira samba, né? Vamos acabar com o samba. A madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Então até o mau humor de algumas pessoas acaba virando samba. Né? É sempre bom ter bom humor. Vai lá, Luiz. Muito bom. Falou dos Taços de Samba, a gente também tem outra escola com outro nome de uma figura proeminente, né? Imperatriz Leopoldinense. Né? Então, esse é o papel do carnaval. O Miguel falou, concordo, o Thiago assina embaixo. E assim, cara, infelizmente as pessoas têm má vontade com o carnaval e eu não entendo o motivo, entendeu? Porque o carnaval, de certa forma, é bom para todo mundo, até para quem não gosta, como o Thiago bem falou. Camarada que não gosta, vai pro retiro, vai viajar, entendeu? Aproveita o feriadão longo, porque, como o Miguel bem introduziu na live, cara, o brasileiro tem isso, de querer aproveitar a vida, curtir a vida, né? Aqueles que bebem aquela cervejinha, com aquele churrascão. Então, eu acho que as críticas ao carnaval são sei lá, eu não entendo o motivo, até porque é uma festa que realmente não é originária do Brasil, mas como um bom brasileiro, a gente fez melhor que ela fora. Prova que a maior festa do mundo é o carnaval, o maior espetáculo da terra, como a gente aqui no Rio fala, né, que é o carnaval aqui. E prova que os europeus, daí a gente vê aí vários turistas vindo para a cidade, vindo para o Rio, vindo para outras cidades do Brasil, aproveitar o carnaval, Salvador também. Então, eu acho que é um ponto contraditório, porque o carnaval, de certa forma, faz bem para todo mundo. Como o Thiago falou, realmente, às vezes a pessoa vai mais vestida do que o normal, né? Que tem aquela cultura que a pessoa vai pra rua e tal, seminua e essas coisas. E é errado isso. A gente aqui no Rio tem muitas turmas de bate-bola e os caras botam a roupa, se vestem, botam máscara, botam aquela parte se cobre todo praticamente. Fora as escolas de samba, que como o Thiago bem falou, tem essa questão de fantasia, de leitura de fantasia, e tem aquelas alas das escolas que o cara tá fantasiado da cabeça ao pé, entendeu? Tu não vê nada. Então, é um conjunto de tudo isso. O carnaval é a brasilidade em si, entendeu? O Thiago falou bem de Nelson Cavaquinho, a Mangueira homenageou Nelson em 2011, né? O Thiago, que a Portela falou sobre Vargas, a Era dos Trabalhadores Vargas, acho que salvo em 2004 também, um samba bem bacana. Então, o carnaval tem esse conjunto de todo lado, né? A gente movimenta a economia, é a cultura do Brasil, né? Como o Thiago falou bem, em 30 aí teve essa situação de Pedro Ernesto. Vargas foi um grande incentivador das escolas de samba. As escolas de samba têm esse caráter nacionalista com Vargas, lá quando ele assume, lá que ele enxergou as escolas de samba como esse integrador da nossa cultura nacional. Prova que as escolas de samba tem vários enredos aí falando dos 4 cantos do Brasil, né? É um ponto interessante. Santa Catarina, que é a terra do Miguel, já foi homenageada por escolas de samba. Então, é bem interessante esse papel que as escolas de samba têm no carnaval aí, falando de tudo mais. Então, assim, é fantástico, cara. Eu sou um amante do carnaval, adoro o carnaval, até aquele pessoal de mau humor que, como o Thiago bem mencionou, da samba. É isso. A gente enxerga o carnaval como essa brasilidade do Brasil em si. É mais ou menos isso aí. Perfeito, exatamente. E nós, enquanto civilização latino-americana, que fazemos parte da civilização latino-americana e não da civilização ocidental, dentro da civilização latino-americana, nós temos a nossa diferença, né? A nossa pequena diferençazinha, que a gente não foi colonizado aí
pelos espanhóis, né? Então a gente tem essa diferença. Os espanhóis foram fragmentados em vários países, nós ficamos aí de maneira integral, nós falamos português, eles espanhol, né? Nós tivemos aqui no Brasil o único caso na história onde a gente foi uma capital europeia, não estando na Europa. Então você tem todo esse legado, né, de continuidade das coisas, né? Que é o que o Darcy Ribeiro sempre falou, né? Nós somos a nova Roma, né? Somos a nova Roma, tal e tudo. Então, o carnaval tem tudo a ver com isso. E o Darcy e o Brizola, né, como foi muito bem pontuado naquele outro episódio, fizeram o sambódromo, colocaram a bunda lá da mulata, tal e tudo. Então, assim, a gente precisa resgatar isso, né? Porque essa visão, essa cosmovisão de nação, de civilização, ela é importante para que a gente possa se sentir orgulhoso, né? Ter um espírito nacionalista. E o carnaval, ele vem para isso, né? Então, assim, por mais que não tenha nascido no Brasil, é a continuação. E o carnaval brasileiro, o carnaval do Rio de Janeiro, é o maior carnaval do mundo. É a máxima expressão que há. Então, assim, a nossa origem, do carnaval, ela não, de fato, não começa aqui, mas lá dos romanos e tal, tudo. Mas, assim, se amplia aqui, né? E pega uma tonalidade muito interessante, porque, como eu estava falando antes, você tem toda essa questão indígena, e daí que vem o grande ponto, né? Quando o carnaval ele fala da questão indígena, ele não está puxando aí para o identitarismo, né? A gente tem que saber separar as coisas, né? Ele está falando do índio porque o índio existe mesmo, porque o indígena existe, porque o indígena está dentro da história do Brasil, não tem nada de identitário nisso, né? O que é identitário, aí sim, é você pegar o indígena como figura e querer que ele se sobressaia perante toda a população. Isso daí sim é identitarismo, todo o problema que a gente tem com ONGs, com as reservas indígenas, que utilizam uma causa nobre, que é a questão das reservas indígenas, para que o indígena tenha a sua terra, possa plantar, possa ter recursos, possa manter a sua expressão cultural, para não passar uma ponte, para não passar a infraestrutura. Isso sim é identitarismo. Você está pegando a identidade de um grupo que é minoritário e sobrepujando sobre toda a população brasileira. População essa que tem sangue indígena também. Então, por isso que não é identitário. É isso que precisa ser dito. Essa orquestração é uma coisa que vem de fora. É isso que, assim como também eu acredito piamente que essa ideia de que o carnaval é uma coisa ruim é também uma coisa que vem de fora, para poder tentar destituir tudo que tem alguma expressão de brasilidade. Tá? Então, por aí, indígena foi homenageado diversas vezes pelas escolas de samba, a cultura negro, a cultura afro também, né, que é muito importante na nossa história também, diversas vezes, isso também não tem nada a ver. Então, o que se faz a partir disso é que pega uma expressão legítima, uma causa nobre, e transformam isso em divisão, quando na verdade deveria ser uma coisa para união. Né? Você vê como que é uma coisa maquiavélica, né? Uma coisa que não, assim, não sei nem expressar muito bem, é uma coisa que, pô, cara, era uma coisa para a gente se orgulhar, né? Para a gente se unir, para a gente festejar, era para ser uma coisa bacana. Mas aí eu pergunto para vocês, para a gente também não se desvirtuar muito do assunto, porque o assunto também tem aqui tem um norte da coisa, né? Mas eu acho sempre bom que a gente pegue as coisas para não também ser uma coisa muito, muito direta. O tema da live é, afinal de contas,
o que se faz depois do carnaval? Depois dessa grande festa, dessa grande união, as escolas de samba, elas continuam, elas fazem ensaios, elas têm encontros, é uma coisa apenas de momento, como que é? O carnaval, afinal de contas, apenas uma festa que dura alguns dias, ou é uma coisa que se vem, é uma coisa que se vivencia o ano todo, é uma coisa que está aí na vida de várias pessoas, né? Ou é só uma coisa de momento? Tá sem som. Pode falar aí, Thiago. Manda brasa aí. Eu acho que eu dei uma travada aqui. Olha, eu acho que no último encontro do Brasil Grande, presencial aqui na cidade, nós falamos um pouco sobre isso, né? E essa é uma questão muito importante, né? Porque existe uma economia do carnaval, né? Só que, via de regra, o Rio de Janeiro tem um problema muito sério, que é uma certa incompetência com relação ao desenvolvimento regional, né? Tem um autor da UFRJ que fala muito sobre essa questão, que é o Mauro Osório. E o carnaval, ele oferece uma série de possibilidades para além do calendário, né, onde o carnaval acontece. Porque o carnaval, na verdade, dura quase todo o ano, né? Nós tivemos algumas iniciativas recentes, como a constituição do barracão, do samba, para garantir os empregos, né, mais diretamente relacionados à confecção do carnaval, né, fantasia, etc., a parte de alegoria. Nós tivemos também algumas iniciativas como a reforma das quadras, né, que são espaços culturais para shows diversos, né, para celebração da arte durante todo o ano, né? Fora as disputas de samba, aquilo que diz respeito à própria dinâmica de uma determinada escola, que é muito importante para a localidade dos bairros, né? Porque a escola também ela tem essa questão, né? Ela pode representar uma cidade, como é o caso da Grandiosa Beija-Flor, em Nilópolis, da Grande Rio, em Caxias, da Viradouro, em Niterói, ou, por exemplo, uma escola muito identificada com Madureira, com Oswaldo Cruz, que é a Portela, que é o Império, né? Como a Padre Miguel e Bangu, né? Representada pelas escolas da Mocidade, né? Unidos de Padre Miguel. Então, assim, você consegue entender bem e pensar bem a própria dinâmica econômica, o comércio local, o impacto daquilo sobre o emprego, a renda na região. Só que o nosso grande problema é o seguinte: entra muito dinheiro com patrocínio, dinheiro de prefeitura, dinheiro de empresas privadas, estatais, etc. Mas você não tem hoje uma tecnologia, uma ferramentaria teórica para pensar como é essa dinâmica, o fluxo de capital e a saída dele. Porque a gente, às vezes, acaba pegando, vou botar entre aspas, até porque não existe, pelo menos eu não conheço nenhum estudo sério sobre isso, por exemplo, os insumos carnavalescos, entre aspas, né? O que a gente importa de pano, né? De materiais em geral, como, por exemplo, as máquinas para costurar, né? Para produzir fantasia, tudo aquilo que é necessário para montar um carnaval, uma escola. Cara, nós temos, pelo menos aí, você tem um grupo especial, um grupo de acesso na Sapucaí, fora o Carnaval da Intendente, que agora foi para Hernani Cardoso. Cara, o quanto nós não poderíamos substituir essas importações para o Estado, por exemplo. Ou então, por exemplo, conectar outros estados a essa dinâmica econômica do Carnaval. Produzir, por exemplo, os tecidos do Rio Grande, em Santa Catarina, por exemplo, importar mais de Santa Catarina e menos do exterior, né? Desenvolver essa manufatura dentro do Brasil, né?
e isso seria salutar, né? Você entra com a educação, uma demanda por profissionalização, por ensino técnico, né? Mas o que nós vemos é assim uma espécie de anarquia liberal na condução dos negócios, né? E naquilo que ele oferece para além do calendário, tal como foi colocado na pergunta. Vai lá, Luiz. Eu concordo com o Thiago em tudo que ele falou. Eu acho que as pessoas elas não têm os próprios governantes também não têm esse pensamento como é o carnaval em si. O carnaval ele é todo ano, gente. Não é só ali não, tá? E a gente, como o Thiago bem mencionou, a gente conversou isso na reunião que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, no nosso núcleo aí. E a gente conversou e levantou essa hipótese de fazer esse estudo aí, né, para saber como funciona essa situação da cidade, né, essa movimentação do carnaval. E, assim, o carnaval ele tem uma estrutura interessante, tá? Como já foi mencionado aqui sobre os enredos, como é escolhido os enredos, a gente vai para os sambas, né? E aí existem os compositores de cada escola. Então, eles fazem aquele trabalho lá de composição, né? Até um prazo, a escola lança antes a sua sinopse, e eles começam a dali formar ideias, formar versos para formar aquele samba enredo daquela escola e concorrer lá na disputa de samba, como o Thiago bem mencionou. Né? Sendo que ali nesse meio termo aí que tem aí o carnaval, a gente tem, como o Thiago bem mencionou, a inclusão social. As escolas de samba são esse fomento de inclusão social, de esporte. Elas oferecem cursos ali dentro para aquela região que elas estão situadas, né? Como o Thiago bem falou aí, tem a Beija-Flor, que é Nilópolis, Viradouro, que é de Niterói, tem a Porto da Pedra, que é de São Gonçalo, que recentemente estava no especial, né? Tem agora no acesso a Unidos de Maricá, que também é de uma prefeitura, né? Então a gente tem várias situações. As escolas oferecem cursos profissionalizantes, né? A Beija-Flor é um exemplo que eu falei aqui, a Portela também, Pérez Serrano. Tem aquelas aulas de percussão, né, para formar novos membros de bateria, até a questão de profissionalizar também a relação dentro ali do barracão, como o Thiago falou, né, costureiras e tudo mais. Então, assim, é um conjunto de tudo. A escola de samba, além de ser uma força cultural, é meio de inclusão social e de esporte. A gente tem a Mangueira com a vila dela, Vila Olímpica, que é referência no país. Entendeu? A Mangueira tem esse lado. Eu mesmo já joguei futebol lá quando eu arriscava jogar uma bolinha, né? Hoje eu já estou meio aposentado, mas a Vila Olímpica da Mangueira é fantástica. Entendeu? Então, assim, nesse meio tempo que funciona. Aí tem as danças das cadeiras, né? O carnavalesco, como você tem bem, que é aquele cara que é responsável diretamente ali junto com aquela comissão ali da escola a escolher o enredo. Tem a movimentação de carnavalescos, coreógrafos, de comissões de frente. Então, assim, é um mercado. É um mercado que não chegou ao seu ápice e ao seu potencial que é necessário chegar, né? Mas aí falta apoio da cidade. Não falo só do Rio, tem São Paulo também com as suas escolas de samba. A gente tem que criar um calendário, como foi feito aqui em 2016 no Rio, que as escolas de samba faziam mini desfiles no Parque de Madureira. Entendeu? Tem que ter uma agenda da cidade para isso. Porque ela, assim, além de movimentar as escolas, ser uma parte cultural de turismo também, que as escolas de samba são turismo da cidade, é uma parte de movimentar a economia ali da cidade. O comércio ali do Ciclano, do amigo ali, do Joãozinho, o comércio ali do Roberto. Então, assim, é um movimento na economia da cidade. Então, as escolas de samba têm esse lado aí, como o Thiago bem mencionou, né? Aí, como eu vou voltando ao que eu estava falando, as escolas têm essa questão dos enredos, aí o camarada faz o samba, e todos os dias, né, dentro daquele dia da escola, eles fazem, né, as disputas de samba, né? Que aí os melhores sambas vão indo para a final do samba, que aqui no Rio geralmente é ali em setembro, outubro, né? Que são datas já marcadas, né? O Folhão já até sabe. Eu, por exemplo, várias vezes eu ia quinta-feira na Beija-Flor, sexta-feira eu ia no Salgueiro, quinta-feira eu ia na Beija-Flor, sexta-feira eu ia no Salgueiro,
salvo engano, sábado já tinha outra escola, então o Folião já vai emendando nas disputas, né? Tem essa parte aí interessante. E aí, dali, quando o enredo ele é formado, a escola se prepara, né? Aí vai fazer as alegorias, dentro, como eu falei, né, do enredo que a escola está feita, dentro do samba também que tem isso. Então, é um mercado que se movimenta, né? Tem essa questão do barracão, o Thiago falou também. Hoje, o Eduardo Paes ele anunciou que ele vai construir uma cidade de samba 2 para as escolas do acesso. Isso vai dar muito suporte para as escolas aqui do Rio. Né? As escolas de samba do acesso precisam desse espaço aí para fazer. Né? Então, é um movimento. A cidade se movimenta. É uma parte cultural, econômica e de inclusão social. Né? E elas têm esse papel dentro da região que elas estão situadas. Né? Eu já vi casos de uma escola de samba ajudar um camarada que ele ia para o tráfico, mas ele, graças à escola de samba, ele fugiu disso. Entendeu? Então, assim, infelizmente as pessoas não enxergam, né? Os políticos não enxergam esse potencial que tem, tanto econômico como de inclusão. Né? E o próprio sambódromo, como foi mencionado, o sambódromo é uma escola. É uma escola. Então, é esse lado aí que é importante a gente ressaltar, entendeu? Então, é um conjunto de tudo. É fantástico como funcionam as escolas de samba. Né? Quem não conhece, eu faço esse convite para conhecer melhor. Vai te surpreender muito. Show de bola! E como a gente planeja aqui fazer os quadros 1 hora e pouco, a gente já está chegando em 1 hora, a gente vai chegando aqui já na parte final. Eu não sei se os camaradas querem falar mais alguma coisa que foi esquecido aí, alguma pergunta, alguma coisa. Daí eu deixo o microfone aberto. Se caso não, a gente já finaliza por aqui, porque a gente pretende aqui trazer ainda muito mais episódios sobre a questão do carnaval, sobre a questão cultural, e a ideia é fazer episódios mais curtos mesmo, para que possam ser feitos mais episódios, né? Então, eu deixo aqui aberto o microfone, daí o Luiz aí, ou o Thiago, caso tenham esquecido algo, podem falar agora nesse final, caso não, a gente finaliza. Vai lá, Luiz ou o Thiago. Bom, gente, gostaria novamente de agradecer pela conversa, né? Pela oportunidade de pensar questões importantes e relevantes da nossa cultura, os nossos desafios, nossos problemas, as nossas soluções. Gostaria também de pedir ao público do Brasil Grande, que está assistindo, gente, maior engajamento com essa iniciativa, deixa a curtida, faz a inscrição, divulga, né? Porque nós precisamos, mais do que nunca, desse amor pelo Brasil. Nós precisamos, mais do que nunca, do nacionalismo como uma força restauradora, como uma força construtiva, né? E é isso que se busca aqui o tempo todo, sobre todos os aspectos, né? Então, mais uma vez aí agradeço aos amigos, ao Miguel, ao Luiz, e vamos que vamos, o Brasil é grande, o Brasil é lindo, o Brasil é uma grande apoteose. Eu quero agradecer mais uma vez aí o Brasil Grande por estar participando, é um assunto que eu gosto muito do carnaval, da cultura do Brasil, né? Porque como a gente bem ressaltou aqui, é a nossa brasilidade, a nossa história, e é sempre bom a gente estar falando da nossa história, né? Esse tema é um tema que é bem grande, podemos até dividir eles depois, se os camaradas aí poderem participar. Eu acho que é importante a gente fazer essa pontuação, porque a gente, como o Miguel falou, o assunto acaba se alongando como qualquer assunto de cultura. A cultura nossa brasileira, assim como no nosso país, é grande, entendeu? É um Brasil grande, tem vários assuntos para abordar. Então, eu quero aqui fazer essa sugestão, que a gente tem várias coisas para falar. A gente pode também fazer dos enredos, né? Quando as escolas de samba aqui do Rio tiverem todos os enredos definidos, a maioria já tem, salvo engano, como de São Paulo também. Então, a gente
tem muita coisa para falar, né? É cultura, não só carnaval, não só como futebol. A gente tem muita coisa para falar. O Brasil é rico, o Brasil é abençoado por natureza, né? Como dizia o Jorge Benjor. Então, eu acho que quero agradecer o Miguel, quero agradecer o Thiago, camaradas aí que são notas 10 aí. A gente tá nesse trabalho aí, nessa luta aí diária aí de divulgar a cultura brasileira, de levantar a bandeira do nacionalismo. Quero aqui agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Como o Thiago bem falou, né, se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem as lives de cultura, que é um assunto que a gente está aqui, tem esses quadros, está fazendo, né, e se inscrevam e ajudem o Brasil Grande, enviem superchat, se torne membro, para a gente fortalecer mais o nosso trabalho. Inclusive, né, quem quiser ser membro, participar do Brasil Grande, tá o link aí na descrição que o Miguel sempre fala aí. E é isso, vamos trabalhar, vamos aumentar essa tropa nacionalista e vamos divulgar o Brasil Grande em todas as redes, que eu acho que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho aqui, cada dia mais crescendo. É isso, quero agradecer a todos aí por tudo. Perfeito, mais um episódio concluído aqui com os camaradas Thiago, né, o nosso camarada Teixeira Mendes, que vai estar aí o canal mais uma vez falando na descrição. Se tornem membro do canal, né, sendo membro com um valor simbólico de R$8, você ajuda aqui a infraestrutura do Brasil Grande, para a gente poder comprar uma bandeira, fazer um adesivo, manter os núcleos, né, igual o Thiago falou, temos um núcleo aí no Rio de Janeiro, que já está em funcionamento, esse mês agora, esse início aí de mês de maio, nós vamos ter mais um encontro. Estamos formando aqui o de Santa Catarina, já tem o de São Paulo também já foi feito um encontro, né? Então o pessoal está se organizando aí, vamos tentar fazer o que está no nosso alcance, né? E a gente é brasileiro e não desiste nunca, a gente é engenhoso, né? Então vamos aí à luta, né? Então, mais uma vez, agradecido por todos, né? Todos que participaram aqui da live, pelos telespectadores, e a gente se vê aí numa próxima. Um grande abraço.